Bom dia, alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. E o nosso ano começou. Nós tivemos semana passada o louvor em harmonia. Os irmãos que participaram ou assistiram e estiveram juntos também adorando ao Senhor viram como foi uma bênção. E ontem nós tivemos um treinamento da APEC. Está tendo eco, né? Esse microfone? Não? Nós tivemos um treinamento da APEC. A APEC é a Associação Pro Evangelização para Crianças, sexta e sábado, capacitando os professores do Ministério Infantil e também os pais interessados. Tivemos aproximadamente 50 pessoas participando e queremos fazer outros cursos assim. Então você não perca estes cursos de capacitação para que você, especialmente quem é do Ministério Infantil, se você fica no berçário, fica em alguma sala do infantil, né, das crianças, até antes dos juniores, é importante que você faça esse treinamento. Então agora, esse mesmo treinamento, acredito que só no ano que vem, mas vamos ver se ainda esse ano conseguimos fazer outro curso, né, já um pouco mais adiantado para aqueles que fizeram esse treinamento introdutivo ao Ministério Infantil. Importante lembrar também que no próximo domingo, com relação às aulas da Escola Bíblica Dominical, vai haver aquela troca de turmas, né? Então, quem está na turma que trata de angelologia, que é a doutrina dos anjos, vai para... Tem mais uma, né? Então, é depois do domingo que vem. Domingo que vem, ainda cada um na sua sala. No outro, aí haverá a troca. Você que está na de angelologia, vai para o aconselhamento bíblico que trata de você observar o seu passado, né? E então trocam-se as turmas. Peço também oração aos irmãos pela a reforma dos banheiros. Estamos em campanha para reformar, reconstruir, né, um banheiro masculino aqui próximo, aqui do lado, e também orem pelas goteiras, né? Então, nós temos tido muitas goteiras na igreja. É bom porque você descobre onde está a goteira e orar para que consigamos consertá-las no tempo que a chuva parar, ok? Enquanto chove, não adianta muito consertar e a gente sofre um pouco com isso. E também, à noite, nós teremos o missionário Mouzinho. Quem lembra dele? Olha, todo mundo, quase todos lembram. É um missionário lá de Moçambique. Ano passado, acho que foi ano passado que teve o furacão lá e destruiu muita coisa. Eles perderam tudo, aqueles missionários, inclusive o Mouzinho e sua família, perderam tudo. Ele está aqui no Brasil e hoje à noite vem trazer um relatório missionário para nós. Então, nós queremos desafiar os irmãos a ofertarem à noite, especialmente para esse missionário, certo? Então, você pode trazer sua oferta, depositar no gasofilácio e vai para o missionário. Os dízimos vai para o local dos dízimos, mas as ofertas você pode destinar uma oferta para o missionário Mouzinho, que estará hoje à noite trazendo o seu relatório e também a meditação na palavra de Deus. Muito bem, irmãos, depois desses avisos, nós queremos meditar pela manhã, continuando no Evangelho de Lucas. Já estamos no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25. Nós vimos nos textos anteriores o quanto o Senhor Jesus falou sobre a necessidade da humildade. E agora, o Senhor Jesus fala de um tema que sempre se repete nos evangelhos e já foi falado aqui neste evangelho, o evangelho que Lucas, inspirado por Deus, registrou, é o tema do discipulado. O Senhor Jesus, ele no seu ministério, ele estava chamando pessoas para serem discípulos, né, dele. Ser discípulo é ser um aluno, é ser um imitador do seu mestre. Todo crente no Senhor Jesus deve ser discípulo de Jesus. A questão é que Jesus não quer qualquer discípulo. Isso não quer dizer que Jesus está formando uma elite de pessoas espirituais. Não, não é isso. O Senhor Jesus sabe da nossa natureza de pecado e o quanto nós somos pecadores. No entanto, e aqui há uma tensão, Jesus quer que sejamos pecadores, né? Não é que sejamos, porque nós somos pecadores, mas Ele quer que sejamos pecadores comprometidos.
Por isso, Jesus exige compromisso dos seus discípulos. Essa palavra compromisso, ela sumiu muito do vocabulário dos cristãos da atualidade. Compromisso. Existem crentes com muitas habilidades, muito inteligentes, muito talentosos, mas muitos não são comprometidos. Então, a igreja do Senhor Jesus é a obra de Deus na terra. A igreja é formada pelos discípulos de Jesus e a igreja caminha a partir dos crentes comprometidos. O crente comprometido com o Senhor Jesus Cristo, ele tem algumas características, ele tem algumas qualidades e Jesus ele é exigente. Interessante que nós vamos ler nesse texto que Jesus ele pregava para as multidões. Então, milhares de pessoas ouviam os sermões do Senhor Jesus, mas ele não facilitava, não porque ele quisesse dificultar, mas porque ele ensinava o que o Pai queria que ele ensinasse, como tem que ser o discípulo de Jesus. Então, nós vamos ler Lucas 14, do verso 25 ao 33, e observar aqui 3 ensinos de Jesus sobre um discípulo comprometido. Verso 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esses primeiros versículos nos mostram um primeiro ensino. Jesus é a prioridade na vida de um discípulo. Jesus é o primeiro na vida de um discípulo dele. E isso implica compromisso. O que é compromisso? Sendo discípulo, Jesus é o primeiro. Numa vida moderna em que nós vivemos, as coisas não são tão claras, as coisas são fluidas, as coisas nem é branco e nem é preto, tudo na cultura em que nós vivemos, não é uma cultura do Brasil, pelo menos é do Ocidente, pelo menos, é uma cultura cinza, onde o crente diz, não, eu sou fiel a Deus, eu leio um versículo por dia, eu estou lendo a Bíblia, entende? Cinza. Não, eu estou na igreja, eu vou lá uma vez no mês, 2 e tal, eu estou bem. Eu estou indo para a igreja. Entendem o que eu estou querendo dizer? As coisas não são tão nítidas. E nós também não estamos aqui, nem como pastores e líderes, para julgar ninguém. Não somos juízes, somos servos, como todos são servos. Quem vai nos julgar é o Senhor. Mas Jesus ensina. Compromisso. Eram grandes multidões que estavam acompanhando Jesus. Estavam seguindo Jesus. Jesus parou ali, voltou-se para eles e começou a pregar. E como as multidões estavam seguindo, ele só quer vir após mim? É livre, todos podem vir a mim. Mas quem me seguir, que seja assim. Assim como você tem que aborrecer seu pai e sua mãe. Aborrecer o pai e a mãe significa odiar, literalmente. A palavra aborrecer é um termo mais ameno, que é colocado na língua portuguesa, mas no texto original, na língua grega, a palavra é ódio. Ódio. Você tem que odiar seu pai e sua mãe. Jesus pregou isso aqui. Você tem que odiar seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos. Veja, odiar sua própria família. Mas Jesus querendo que eu odeie minha família? Como assim? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o que é prioritário. Prioridade sou eu, Jesus diz. Prioridade é Deus, Jesus diz. Pai, mãe, esposa e filhos vêm em segundo lugar. Na verdade, vem em segundo lugar. Eu vou amá-los menos do que Deus. E se esta minha família terrena de sangue me prejudicar no meu relacionamento com Jesus, quem vai sair perdendo? O discípulo de Jesus já sabe a resposta. A minha família terrena sai perdendo.
Jesus está em primeiro lugar. Esta é uma característica dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma característica do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que este discípulo vai ser arrogante, grosso, ignorante, bruto com sua família. Não. Mas quer dizer que ele vai deixar a sua família, se esta família o atrapalhar na sua missão com Jesus, ele vai deixar esta família um pouco de lado e Jesus vai estar em primeiro lugar. Nós que somos crentes que vivemos na modernidade, isso se expressa em pequenos atos. Na antiguidade eram grandes atos. Por quê? Porque se eu era um judeu, ouvi a mensagem de Jesus no meio dessa multidão e me converti ao Senhor Jesus Cristo, a minha família judaica ia querer me matar. No mínimo, me mandava embora de casa e o mais provável era que me matasse, porque eu deixei o judaísmo para seguir a seita do caminho, a seita do Nazareno, Jesus. Hoje não acontece isso no nosso meio. No entanto, pequenas coisas. São nas pequenas coisas que nós mostramos que Jesus está em primeiro lugar e a nossa família terrena em segundo lugar. Isso pode acontecer no casamento. A esposa não gosta muito de acordar cedo para a escola dominical. Vem para a escola dominical. Se eu tenho alguma liderança nessa casa, eu vou exercê-la agora. Esse é um bom momento de você exercer sua liderança como marido. Vem. Ah, mas a esposa botou dificuldade, brigou, esperneou, tudo bem. Eu também não vou obrigar. Mas eu vou. E você fica. Eu vou. Um dia, você continua orando e chamando, um dia ela se desperta e vai para a escola dominical. Isso é um pequeno exemplo. Pequeno. Irmãos, são nas pequenas coisas que nós testemunhamos do Senhor Jesus. Nas pequenas coisas, hoje como crentes da modernidade. O Senhor Jesus, ele está mostrando como deve ser o discípulo e como esse discípulo deve ter compromisso. A sua família, segundo lugar. Jesus vem sempre em primeiro lugar. Olhe então o verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, vimos hoje isso na aula da escola dominical, é você estar caminhando para a morte. Você pegou a cruz, está carregando e vai ser crucificado. Tomar a cruz implica, significa, estou pronto a morrer por Jesus. Então você tem aqui dois elementos muito importantes. Eu amo mais a Deus, Jesus está em prioridade. Em segundo lugar, está a minha família. Em terceiro lugar, está a minha vida. Quais as coisas mais importantes da vida de uma pessoa? Depois de Deus, sua vida e sua família. O que Deus requer do discípulo é que a vida e a família, as coisas mais significativas da sua realidade, da sua existência nesta realidade, estejam debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está disposto a morrer por Jesus, você está disposto a acordar cedo para vir à escola bíblica dominical. Isso é um exemplo. Você estará disposto, mesmo cansado depois de um dia de trabalho, a vir orar no culto de oração. Você estará disposto a todo dia, mesmo cansado, a ler a sua Bíblia, a ter tempo de oração. Ah, pastor, mas são coisas tão simples, por que se fala disso todo culto? Porque são estas coisas que nós não fazemos. Coisas simples, que fazem um crente permanecer firme na fé. É muito simples. Jesus não quer que nós compremos um chicote e fiquemos nos chibateando. Jesus não quer que nós estejamos andando de joelho quilômetros. Jesus nunca pediu isso. O Senhor Jesus quer de nós coisas simples. E isso depende da nossa fé e compromisso para com o Senhor. À medida que você lê sua Bíblia todo dia, procurando entender, né, também ler só por ler, à medida que você está na sua igreja, à medida que você tem vida de oração, Deus vai agir na sua vida, vai mudar o seu coração para que você cada vez mais ame a Deus. Este é o método de Deus. Não tem outro método. Esse método é aqui em Fortaleza,
na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, é o mesmo método. A arquitetura do prédio da igreja muda, o estilo de música muda, mas o método não muda. Há 2000 anos é a mesma coisa, na verdade mais, né? Desde Abraão, desde antes de Abraão, que Deus se revela e a palavra de Deus, ela é a autoridade para conduzir como nós devemos viver. E a gente diz isso porque eu observei a quantidade de calendários bíblicos que foram impressos e estão ali atrás. Foram impressos 300, nós temos aproximadamente 250 membros na igreja, alguns congregados. Os cultos de domingo à noite totalizam em média 280 a 300 pessoas. E ainda tem calendário bíblico ali atrás. Ou você imprimiu o seu próprio em casa, pode acontecer, pode ter acontecido. Ou você não se interessa tanto por ler a Bíblia todo dia e terminar de ler a Bíblia uma vez no ano. Irmão, se você nunca leu sua Bíblia, envergonhe-se. Esse é um motivo de vergonha. Envergonhe-se e leia todo ano. Pelo menos todo ano. Ah, mas eu não consigo. Olha, penso que essa desculpa você não vai dar para mim, certo? Você dá para o Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver orando, diga para Jesus: Jesus, eu não consigo ler a tua palavra. Diga para Jesus, Ele é o Senhor, né? Você diz para Ele: se eu não consigo ler a tua palavra, se eu não consigo orar, eu sou muito fraco, eu não consigo. Aí você pede a Jesus forças. Senhor, me dá forças, entendimento, aplicação, disciplina para que eu leia a tua palavra. Olha, eu conheço histórias fantásticas de analfabetos no interior do Ceará que conseguiram uma Bíblia numa época que era muito difícil ter Bíblia e leram. A irmã Aglaé conhece essas histórias, né? Lá no interior, né, conseguiram Bíblia e leram a Bíblia e conseguiram se alfabetizar lendo a Bíblia e se tornaram grandes homens de Deus, mulheres de Deus ali naquela região. Entende? Então não há desculpa, né? Só temos que nos aplicar. Se você está disposto a tomar sua cruz e seguir Jesus, então certamente você está disposto a ler sua Bíblia, a orar, a estar na igreja, pregar o Evangelho, fazer discípulos, investir em missões, adorar a Deus e tantas coisas mais que o Senhor requer de nós. Isso não é novo. Isso é repetido nos evangelhos e no próprio evangelho de Lucas. Lá em Lucas 9, 23 e 24, nós lemos assim: dizia a todos, Lucas 9, 23 e 24, diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja, dia a dia, né? Constantemente, não é só um dia que você estiver emocionado depois de uma mensagem, você ficou tão comovido, tão tocado, aí você disse: hoje eu entrego, se Jesus quiser eu morro hoje. Aí 2 dias depois, Senhor, hoje eu não morro não, né? É todo dia, você tem que estar disposto. É difícil? Não estou dizendo que é fácil, mas é o que Jesus requer de nós. Verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lembre-se, Jesus quer, não é que ele quer, é que o lugar dele é o de primeiro, é no topo da lista. Jesus deve ser o que controla a nossa agenda, as nossas atividades, as nossas escolhas. Ele tem que ser, na prática, a pessoa mais importante da nossa vida. E aí você pensa, o que é que ele exigiu de nós? Família. Vida. Jesus é mais importante do que a minha família, do que minha esposa, do que meu marido, do que meus filhos. Jesus é mais importante do que meus filhos. Já pensou? Óbvio que Jesus nunca vai querer que você trate sua esposa mal, nem que a esposa trate o marido de forma negativa, desrespeitosa. Jesus nunca vai querer que você trate mal seus filhos ou que os filhos desrespeitem os pais. Jamais. Mas, em algum momento das nossas vidas, nós teremos que escolher. Muitas vezes é constante essa escolha. Escolher fazer o que Jesus quer ou o que a minha família quer. E eu tenho que escolher. Muitas vezes eu não consigo, mas é orando, buscando ao Senhor, entendendo. Essa é a vontade de Deus e o Senhor vai me dar condição.
E a minha própria vida? A vida se reflete em quê? Hoje, o que é a vida? Pergunta muito difícil para responder em poucos minutos. Mas você pode entender que a vida se expressa através da felicidade. Quando eu sou feliz, eu estou vivo. A vida se expressa através das realizações. Quando eu conquisto realizações profissionais, pessoais, eu me sinto vivo. Jesus é mais importante do que a felicidade pessoal. Jesus é mais importante do que as nossas realizações profissionais. E isso é ser discípulo de Jesus. Lembre-se, esse é o ensino. Ninguém te obriga a fazer isso. Deus te deu o quê? Liberdade. Mas o que é que Deus espera de você? Isso. Ele não te obriga no sentido de pegar na sua mão e Valnei, agora vá para a igreja. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Mas Ele te dá liberdade para que você amadureça e ame-o mais do que aquilo que você talvez considere o mais importante da sua existência. Sua família e sua própria vida. Sua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Lembre-se disso, a profissão não é mais importante do que Jesus. Então, em algum momento, se você tem que escolher questões profissionais ou Jesus, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Eu sei que em alguns momentos é difícil. Aqueles que estudam, fazem faculdade à noite, nem sempre vão poder ajudar, servir ao Senhor na igreja, nos cultos e em tantas outras atividades. Mas avalie o seu coração. Se você está, por exemplo, fazendo um curso à noite e não está podendo ouvir, como você se sente? Ainda bem que eu estou na faculdade e não preciso ir para o culto de oração que meu pai e minha mãe me obrigou a vir tantos anos. É assim que você se sente? Ou sou doido para terminar esse curso, para ir logo estar no culto de oração com meus irmãos adorando a Deus. Como eu queria estar no coral. O pastor vai dar um curso bíblico domingo, quinta-feira à noite. Vai ter momento de oração na terça-feira à noite. Como eu queria participar de tudo isso, sociedade feminina, e eu estou perdendo, no caso uma irmã falando, né? Então, como eu vou perder, óbvio, né? Vou perder todas essas coisas. Veja, como está o seu coração, entende? Você pode até perder essas coisas porque, enfim, o sistema nos obriga em muitos momentos, nos obriga. Mas como está o seu coração? Você está triste por perder? Você está, graças a Deus, me livrei da igreja. Deus queira que agora possa trabalhar no domingo, porque eu nem preciso mais ir para a igreja. Entende? Eu vejo e converso com muitos irmãos que queriam servir mais aqui na obra do Senhor, dentro aqui nas atividades internas da igreja, e não tem tempo, porque por vários fatores. E outros irmãos que têm tempo e não se importam em dedicar mais tempo de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele só exigiu compromisso. Ele quer, e nesse compromisso nós demos prioridade. Prioridade implica Jesus à frente da família, ou melhor, em primeiro lugar em relação à família e em primeiro lugar em relação à sua vida. O discípulo de Jesus sempre põe Jesus em primeiro lugar. Mas, esse é o ensino, a verdade, a vontade de Deus. Mas a realidade é diferente. E o Evangelho fala dessas diferenças. No Evangelho de Lucas, nós observamos pessoas que deram muitas desculpas, e boas desculpas, para não servir a Jesus. Mas para Jesus não colou, não. Lá em Lucas 14, verso 18, acabamos de ver esse texto. Lucas 14, verso 18, diz assim: não obstante... Lucas 14, verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Aqui a parábola é de um homem rico que fez um grande banquete e chamou todos para este banquete. E muitos estão dando desculpas. Muitos dão desculpas para Jesus, para não seguir a Jesus, para não estar perto do Senhor Jesus Cristo.
Aqui a ideia da parábola é que estes que deram desculpas não creram em Jesus. São os que não creram em Jesus. E os que foram para o banquete, para esta grande ceia, foram os que creram em Jesus. Esse é o ensino desta parábola. No entanto, muitos crentes fazem como estes, dão desculpas para não estar com o Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo, que é a igreja. Irmãos, não veja a igreja como uma instituição educacional ou como uma instituição social somente, não. Veja a igreja como a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo. Então, estamos aqui no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça comandando tudo. E nós, como corpo, realizando os pensamentos, ideais e ensinos de Jesus na prática aqui na terra, até que ele volte. Outro texto que nos mostra as desculpas que que os discípulos de Jesus às vezes dão, está em Lucas 9,57. Já estudamos também esse texto, Lucas 9,57. E aqui Jesus chama para que estes homens o sigam. Olha aqui Lucas 9,57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. O discípulo, animado, empolgado, é diferente, empolgado de motivado, porque o empolgado, a empolgação passa ligeiro. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está dizendo aqui? O serviço é duro, não tem muitas recompensas, não tem lucro financeiro aqui, não tem nem como se manter direito. As raposas têm uma tocazinha que ela dorme lá à noite. Eu não tenho nem onde dormir à noite, às vezes. Durmo na casa de Lázaro, quando vou lá para as regiões de Betânia, vou para a casa de outro ali, não tenho muito conforto. Quer me seguir? É o que Jesus está dizendo. Porque ele disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Não há resposta. Esse silêncio indica que este homem foi-se embora. Ele disse: Jesus, eu vou pensar melhor, se eu vou te seguir ou não. Aí diz o verso 59, a outro disse Jesus, esse Jesus chamou: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Sepultar o pai aqui não quer dizer que o pai acabou de morrer e ele está indo para o enterro. Seria muita insensibilidade do Senhor Jesus Cristo. Sepultar o pai aqui significa o quê? Senhor Jesus, meu pai é idoso e eu não posso deixá-lo agora, só posso seguir o Senhor quando ele falecer. E aí Jesus responde, mas Jesus insistiu no verso 60, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. A ideia aqui é: deixe que outros dos seus irmãos sepulte seu pai. Eles que não estão ou não creram em mim, deixa eles que não creram em mim mortos espiritualmente sepultar o seu pai e você me siga. Mas esse também não seguiu. E Jesus completou: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas esse também parece que não foi. E o verso 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ou seja, despedir-me dos de casa também não era só dar tchau para nós, Não, eu vou ficar um tempo aqui com a turma em casa, Aí depois eu sigo o Senhor. Agora eu não vou não, mas já eu vou. E aí, provavelmente nunca foi. Verso 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Colocar a mão no arado significa que está pronto para o trabalho, começou o trabalho. O arado na época era movido por carro de bois, e se você olhasse para trás, aí o arado a linha não ficava retinha, onde ia se colocar as sementes. Ficava sinuosa e estragava todo o trabalho. Então ele deveria ficar sempre atento, olhando para o seu objetivo. Então, se você creu no Senhor Jesus, essa aqui é a mensagem. Você tem um objetivo: seguir o Senhor Jesus Cristo. Você não pode olhar para trás agora. Você não pode olhar a velha natureza, a velha vida, como você estava anteriormente. Você agora olha
para o compromisso que deve ter um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, veja que, assim como esses homens deram desculpas, boas desculpas até, nós hoje também damos boas desculpas até para o Senhor Jesus, para não servi-lo, para não ter compromisso, para não colocá-lo em primeiro lugar. Não dê desculpas, ore a Deus, comprometa-se com o Senhor. Paulo captou bem esse ensino, e esse ensino de Jesus está nas epístolas paulinas. Lá em Gálatas 2:20, olhe na sua Bíblia, Gálatas 2:20, é um texto muito importante e diz assim, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que é isso? Eu amo mais a Jesus do que a minha própria vida. Por vida, entenda, meus anseios, minhas realizações, minha felicidade. O que é minha felicidade? Tem que ser Jesus, a minha primeira felicidade. Se eu me sinto feliz ou mais feliz com as coisas da terra do que com as coisas de Jesus, então isso é um sinal de que eu não estou vivendo com Jesus em primeiro lugar na minha vida. Isso é um sinal. Eu troco um carro, eu compro uma propriedade, eu ganho um presente e então eu vibro, mas com as coisas de Jesus, uma verdade da Bíblia que eu aprendi, um irmão que eu pude amar, ou um louvor a Deus que nós entoamos, se isso não traz alegria, então estou descalibrado, digamos assim. Vou orar a Deus, buscar mais ao Senhor, para que Jesus seja a minha real e primeira felicidade. Essas outras coisas que eu mencionei podem ser felicidades também? Pode. Não pode ser a primeira. Não pode ser a mais importante da sua vida. Então, Cristo deve viver em nós. Paulo também falou em Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, como conhecer Jesus era a coisa mais importante da sua vida. Olha Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro? Quando você era um velho homem, quando você estava vivendo no pecado. O que era lucro para você? Era o dinheiro? Era a fama? Era o status? Era a profissão? Era um carro? Era uma propriedade? O que era lucro? Conhecimento acadêmico? O que era lucro para você? Paulo diz, considerei perda por causa de Jesus. Por quê? Porque agora lucro é conhecer Jesus. Isso é lucro. Isso é importante. Isso é o que você apresenta para as pessoas com prazer, com alegria. Alguém chega, conversa com você. Alguns têm prazer em falar da sua produção, em falar talvez das suas posses ou propriedades, ou talvez falar de tantas coisas que são caras a você, aí até talvez contando vantagem. Você faz isso com Jesus. Olha, sou feliz porque o Senhor Jesus, Ele me deu o privilégio de ser discípulo dele. Talvez a pessoa que vai ouvir nem vai entender tudo que você está dizendo, mas é isso que você deve colocar, A maior alegria da sua vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Paulo fez isso, por isso considerou tudo como perda. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio é o lixo, é a sobra, tudo é sobra. Primeiro vem Jesus. Então, uma sugestão para os irmãos, você faz a sua agenda anual, a sua agenda mensal, a sua agenda semanal, colocando Jesus em primeiro lugar. Sobrou tempo? Aí tem as outras coisas da minha vida. Sobrou tempo? Tem as outras coisas da minha vida. Com as finanças é do mesmo jeito. De quem é crente no Senhor Jesus Cristo, entende essa doutrina, dá o seu dízimo ao Senhor, suas ofertas ao Senhor. Sobrou? É o que Deus me deu para eu viver. E é assim que eu vou viver. Tempo é do mesmo jeito. Fiz meu devocional,
li minha Bíblia, tive tempo de oração com Deus, sobrou tempo, é para o resto da minha vida. Mas o Senhor em primeiro lugar. Fácil, sei que não é, mas é assim que Jesus quer um discípulo. Multidões seguiam Jesus, mas Jesus disse, quer me seguir? É assim. Aí então, vemos uma segunda verdade aqui que rapidamente vamos abordar. Somente é discípulo o que renuncia. É a segunda verdade. Somente é discípulo de Jesus quem renuncia a alguma coisa. E aqui nós vamos falar sobre o custo de ser discípulo. Olha Lucas 14, 28 agora, que é o nosso texto principal. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, a torre, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Esse é um exemplo primeiro de dois que Jesus dá. O homem que pretende construir uma torre. Essa torre serviria para proteger uma vinha, plantação de uvas, ou uma casa, uma grande casa. Você constrói uma torre, lá ficaria um vigia para proteger sua propriedade. Só que você construiu a torre e não calculou se você tinha o dinheiro suficiente para comprar o material, para pagar uma pessoa para construir e para levantar aquela torre. A torre ficou no meio do caminho, acabou o seu dinheiro, resultado, todos ficaram fazendo chacota de você, zombando de você, porque você não construiu a torre. A torre aqui é o ser discípulo de Jesus. Então você tem que ver o custo, o cálculo. Será que eu consigo ser discípulo de Jesus? Na verdade, sozinhos não conseguimos, mas temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece para isso. Obviamente, todo mundo chamado para ser discípulo, ele consegue ser discípulo, se seguir o método de Deus e buscar forças no Espírito Santo de Deus. Na prática, nem sempre isso acontece. Daí Jesus coloca esta pequena parábola. Você calculou o custo de ser discípulo. Você entende que ser discípulo é renunciar à sua família, colocar Jesus em primeiro lugar. Isso não quer dizer desprezar a sua família, entenda. Mas quer dizer que sua família ficou em segundo lugar. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, segundo lugar. Primeiro é Jesus. Está lá a família, ninguém quer ir para a igreja. Eu vou, fiquem só. Eu vou para a igreja, acabou-se. Ah, ninguém quer ler a Bíblia, eu já mandei, exortei, né, fiz de tudo. Eu vou ler minha Bíblia, ainda vou ler em voz alta para contaminar os outros, ou melhor, contagiar os outros, né, para ler também. Essa é a ideia. E então, Jesus está dizendo, olha, pode me seguir, mas tem que ser assim. E está implícito aqui uma ideia. Se não conseguir, não comece. É duro, né? Mas está implícito aqui essa ideia. Hoje no Brasil, existem muitos dizendo que são discípulos de Jesus, mas fazem exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Não por falta de instrução, mas porque acham que ser discípulo de Jesus é só estar pulando dentro de um prédio ou recitando versículos memorizados, descontextualizados, ou carregando o nome de uma igreja. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Né? Onde você está aqui hoje na Igreja de Batista Manancial, aí digamos você conseguiu um emprego em outro estado, você vai morar em outro estado. Lá você vai ser discípulo de Jesus. Vai continuar testemunhando, sendo luz, proclamando o Evangelho, amando o Senhor em todos os locais aqui. Então, calcular a despesa para a construção da vinha e verificar se tem os meios para concluir a construção. Os apóstolos, eles ouviram essa verdade e eles deviam ter vivido esta verdade. Mas lá em João 16:32, vou ler para os irmãos devido ao nosso tempo, diz assim: eis que vem a hora e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eles não calcularam os custos. Quando Jesus, em breve, seria preso aqui, todos eles iriam fugir e não seguiram a Jesus. Depois se arrependeram, graças a Deus, e voltaram. Mas aí a ideia de calcular os custos. A vida cristã, eu sei que ela tem aspectos difíceis, mas é muito melhor sofrer com Jesus do que ter a alegria mundana. É muito melhor
Sacrificar-se pelo Senhor Jesus Cristo é mais gratificante e recompensador do que a vida tranquila daqueles que escolheram viver do seu próprio jeito, ignorando a existência de Deus, a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Digo isto porque nós, além dos compromissos sociais que temos os compromissos na igreja, temos os compromissos pessoais com Deus. São muitos compromissos. Alguém tem que sair perdendo. E sugiro eu que sejam os compromissos sociais. E que o corpo de Cristo e o Senhor estejam em primeiro lugar na sua escolha, na sua agenda, no seu tempo, em tudo que você for fazer. Olha o que Jesus disse, João 17,14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Há um custo para seguir Jesus. Que custo é esse? O ódio da sociedade. A sociedade odeia quem segue a Jesus. Você não precisa fazer nada, basta você ser crente. No meio da sociedade perdida, eles não vão gostar. Você a ama, ajuda, perdoa, você quase é o capacho dessa sociedade. E eles não vão gostar de você, nem de mim. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas e as trevas com a luz. Entende? Esse é o custo do discipulado. É o custo de seguir Jesus. E é ruim? Então é ruim. Só pode ser ruim um negócio desse, né? Toda a sociedade contra mim. Aí é que está. É o contrário, porque a realização humana é estar em comunhão com o seu Criador. E agora, Salvador também. Isso traz alegria profunda, interna, suficiente, paz e tranquilidade no meio da tempestade e da adversidade. Ainda em Lucas capítulo 14, o nosso texto-chave, verso 33, diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A tudo quanto tem. Jesus não está dizendo que você vai fazer um voto de pobreza. Não. Lembre-se que quando Jesus foi preso, pegaram a capa de Jesus, o manto dele era um manto bom, caro, tanto que eles não queriam dividir o manto, né, para dar um pedaço para cada um. Então Jesus, ele não andava como um mendigo, um maltrapilho, mas também Jesus não era um homem rico naquela época. A ideia aqui de renunciar tudo quanto tem é você estar disposto, honestamente, a colocar Jesus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo lugar. Perdê-las se for necessário, se Jesus assim quiser. Somente é discípulo o que renuncia, sabendo o custo. Eu sei o custo, eu sei que é custoso, eu quero levantar esta torre, vai dar trabalho, mas eu tenho como terminar. O discipulado é assim, seguir Jesus é assim. Sei que é custoso, requer disciplina, tempos de folga que eu poderia ter, que eu vou dedicar na obra do Senhor. Sei de tudo isso, mas é muito melhor. É muito mais maravilhoso, mais gratificante servir ao Senhor Jesus Cristo. E uma última lição, último aspecto do discipulado, é que ser discípulo de Jesus, e até consequência do anterior, é sempre a melhor escolha. É consequência do tópico anterior. Seguir ao Senhor Jesus é a melhor escolha. Vem agora então um segundo exemplo que Jesus nos dá. Lucas 14, verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Mais uma vez, a ideia aqui é de calcular. Calcule os custos. O exemplo é o de um rei que só tinha 10.000 e que ia enfrentar um rei com 20.000. Sei que tem filmes aí que contam histórias de exércitos que com muito poucos soldados venceram grandes exércitos. Mas, de modo geral, na prática, se eu tenho 10.000 homens e vou enfrentar um exército de 20.000, significa que eu vou perder, não é verdade? Se eu sou um rei inteligente, o que é que eu faço? É hora da diplomacia. Eu envio emissários ou embaixada para negociar a paz.
eu vou negociar a paz com aqueles homens. E a ideia aqui é que o exército que tem 20 mil homens é o exército de Deus, é uma figura. E que se eu for contra Deus, eu vou perder. Eu serei derrotado, entende? Se eu não quero ser... Jesus está me chamando. Tem as multidões aqui. Eu estou nessas multidões. Jesus está me chamando para ser discípulo. Só que não é discípulo de Jesus de qualquer jeito. Jesus tem que estar em prioridade em todos os aspectos. Acima da minha família, acima da minha própria vida, dos meus interesses, atividades, felicidade, tudo da minha vida. E aí eu tenho que escolher. Aparentemente aqui parece que as escolhas são ruins. Primeira escolha, se for discípulo de Jesus, serei perseguido e rejeitado. Parece que é difícil, né? Segunda escolha, se não for discípulo de Jesus, estarei em guerra contra Deus. E aí? Aí eu tenho que escolher ser rejeitado e perseguido pelo mundo ou entrar em guerra contra Deus. Não tem outra opção. Por que é assim tão difícil? Porque o pecado entrou no mundo. E depois que o pecado entrou pela desobediência de Adão, todos nos tornamos pecadores. Não temos outras opções. O homem que não tem Cristo acha que tem outras opções. Não tem outras opções. Ou você entra em uma guerra contra o mundo, no sentido de que o mundo vai te odiar, porque você é discípulo de Jesus, vai te perseguir de alguma maneira, você vai viver um desconforto. Aqui na nossa sociedade é um desconforto, em outras sociedades é perseguição e morte. Ou você entra em guerra contra Deus. Deus aqui é esse exército de 20 mil homens. Não tem como você vencer ele. O discipulado é a melhor escolha. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, sempre é a melhor escolha. Mesmo sendo duas escolhas difíceis, seguir Jesus é a melhor. Por quê? Primeiro, porque ele nos dá a vida eterna. Primeiro, porque Deus é por nós. É melhor ter Deus do nosso lado do que esta sociedade. Deus é soberano, controla tudo. Deus sabe todas as coisas, obviamente. E apesar das dificuldades, o Senhor nos conforta e nos fortalece. Lembre-se disso. Jesus exige compromisso dos seus discípulos. É discípulo de Jesus, você tem que ser comprometido. O que significa isso? Jesus é prioridade. Ele não é segundo plano. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, ela tem que ter uma prioridade na sua vida. Ninguém aqui vai lhe julgar ou lhe cobrar. O Senhor é quem julga. O Senhor é quem avalia os corações. Mas esta é a mensagem, esta é a vontade de Deus, claríssima, para nós tomarmos as nossas decisões. Somente é discípulo o que renuncia. Compromisso é isso. Renúncia. Tem que renunciar. Não tem como ser discípulo sem renunciar à família, sem renunciar à própria vida ou o que quer que seja. E por fim, ser discípulo de Jesus sempre é a melhor escolha. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando não parece bom ser discípulo de Jesus, em muitos momentos da vida do crente não parece bom ser discípulo de Jesus. Momentos em que a igreja passa por dificuldades, momento em que você sofre provações e situações porque você é um crente em Jesus, não parece bom, mas é. E você vai perceber, se você for constante na sua vida com Cristo, você vai perceber na prática como é maravilhoso colocar Jesus em primeiro lugar. O Senhor Jesus pregou isso para essas multidões. Jesus poderia ter dito, olha, venham todos, eu recebo do jeito que vocês vierem. Mas Jesus não fez assim, porque essa não é a vontade de Deus. É necessário compromisso. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por tua graça e misericórdia, pelo teu amor para conosco. Agradecemos porque o Senhor nos chamou. Agradecemos porque nós respondemos pela tua graça e misericórdia, porque o Senhor colocou esta fé em nós para responder a um chamado do Senhor, para crer no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, no meio de um movimento evangélico enorme nesse país e no mundo, e um movimento evangélico tão corrompido, tão esquisito, tão descomprometido,
nos ajuda, Senhor Deus, não para o louvor da nossa pessoa, mas para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a sermos comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a Tua obra e a Tua igreja. Ajuda-nos, porque sem o Senhor não conseguiremos. Tudo isso, Pai amado, pedimos para honrar e glorificar o Teu nome. E oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.